Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sou a professora Luciana Sávio e venho com algumas observações a fazer depois de um tempo trabalhando com crianças, com jovens, com adultos, com pessoas consideradas especiais, hoje chamadas pessoas com necessidades especiais ou pessoas com deficiência. Bom, queria dizer, em primeiro lugar, que o quanto é surpreendente esse trabalho. O quanto a gente pode descobrir sobre essas pessoas com esse contato permanente, que em geral as pessoas, mesmo na família, não conseguem descobrir ou observar. E por que não conseguem? Bom, eu não estou aqui para dar respostas prontas, mas queria propor uma reflexão sobre a questão da deficiência intelectual, por um exemplo. Quando os pais recebem o laudo, né, recebem a avaliação da psicóloga de deficiência intelectual, com certeza o susto é muito grande, né? Só que, por mais que seja feita uma avaliação criteriosa, uma avaliação prolongada, não se consegue vislumbrar toda a complexidade do cérebro humano com alguns encontros, algumas consultas. Então, a avaliação ela tem que ter um nome. E esse nome aparece ali, como deficiente intelectual, como autista, ou uma série de outras coisas. Mas vamos falar mais especificamente sobre o deficiente intelectual. Gente, o intelecto, a parte intelectual, está muito ligada à parte acadêmica, da aprendizagem escolar. E essa parte, ela é apenas uma parte da gama, do conjunto de fatores que a gente tem para conviver, para viver, conviver e aprender dentro de um contexto social. Nós somos seres sociais, vivemos dentro de uma sociedade e temos, como dizer, a vida escolar como parte integrante da nossa vida. Passamos por longos anos estudando, né? Frequentando uma escola, e isso foi muito valorizado ao longo do tempo, porém foi pouco trabalhado no sentido de se respeitar a individualidade de cada estudante, de cada ser que passa por uma escola. Hoje a gente tem, por exemplo, pessoas, isso eu não estou falando de pessoas com deficiência, que têm verdadeiro horror à escola, porque viveram na escola momentos muito marcantes negativamente em suas vidas. Sofreram bullying, não foram devidamente incentivados pelos professores, ou às vezes até sem intenção, mas algum professor disse, falou, fez alguma coisa que até desmotivou, né? Aquele estudante. Isso acontece, a convivência é muito intensa dentro de uma escola. Então eu pude, no decorrer desses anos que eu estou trabalhando com pessoas especiais, com alunos com deficiência, da faixa etária desde dos 4, 5, 6 anos até 50 anos, que é o público-alvo da escola onde eu trabalho, o quão eles são afetados pelos preconceitos, pelos rótulos e pelos estigmas. E o quanto isso influencia seus pais, sua família. E o quanto se perde com isso. Eu tenho alunos, eu tenho pessoas ali que já estão na minha escola por 10, 15 anos ali, convivendo numa determinada sala, outros entraram, vão sair aos 17, ali existem várias faixas etárias. E a gente percebe o quanto deixou-se de aproveitar oportunidades por causa do estigma. Eu tenho pessoas com síndrome de Down, eu tenho pessoas com deficiência intelectual, com autismo grave, nas quais eu observei capacidades tão importantes, tão significativas, que os fariam seres totalmente diferentes no que tange à sociedade, ao convívio social do que eles são hoje.
Isso tudo porque se convencionou dizer que eles não eram capazes. Quando a gente recebe um diagnóstico de deficiência intelectual do nosso filho ou do nosso ente querido, quando a gente fala para uma pessoa, eu tenho um filho com deficiência, ele é deficiente intelectual, as pessoas automaticamente já exercem o seu preconceito e já começam a diminuir, a fechar as portas para esse ser humano se desenvolver. Isso é muito grave. Eu tenho observado muito atentamente e peço, diante dessa experiência que eu estou vivenciando, amadurecendo esse estudo, essas observações, que esses pais, ao receberem esse diagnóstico, não classifiquem seus filhos ou as pessoas, de um modo geral, dentro de um mesmo contexto. Porque as diferenças dentro da deficiência intelectual, elas são gritantes. E não é porque a pessoa não consegue aprender, às vezes, a escrever o nome, que ela não tem capacidades extremas de ser um ser autônomo, absolutamente autônomo, capaz de atravessar uma rua, de pegar um ônibus, de ficar sozinho em casa, né, na fase adulta, quando for realmente o momento, enfim, de ter uma vida plena. Muitas vezes esse medo que acomete os familiares quando recebem esse diagnóstico, ou mesmo quando percebem que de alguma forma eles não conseguem aprender tal coisa, já começa a desenhar nos pais uma frustração muito grande e uma certeza de que aquela pessoa vai ser uma pessoa eternamente dependente. Eu posso garantir que na maioria dos casos isso não é verdade, né? Eu tenho hoje alunos, por exemplo, que observam o contexto muito mais facilmente do que pessoas sem a caracterização dessa deficiência, que reagem a determinados estímulos com muito mais rapidez e facilidade do que pessoas que não foram classificadas como deficientes intelectuais ou como autistas. Pessoas que às vezes nem falam, nem conseguem se expressar verbalmente, que emitem sons, mas que não conseguem colocar, né, falar palavras inteligíveis. Ainda assim, são pessoas com reflexos aguçados, são pessoas muito mais espertas e atentas do que pessoas que não são consideradas com nenhuma deficiência. Então, eu peço a você, né, eu de certa maneira alerto os pais, principalmente, para que prestem atenção e que não já tracem o destino, né, seu e dos seus familiares, ou dos seus filhos, ou do seu neto, ou daquela pessoa, em função da deficiência. A deficiência deve sim ser observada, claro, ela não deve ser ignorada, mas é preciso explorar todas as potencialidades e, sobretudo, acreditar na capacidade, sim, dessas pessoas se tornarem seres autônomos, trabalhadores, pessoas que vão ter um desafio muito maior à sua frente, porque vão ter que enfrentar situações do cotidiano, apesar das deficiências, coisas que nós não temos, nós não precisamos. Então eles enfrentam com muito mais capacidade e, portanto, denotam até que têm muito mais capacidade de enfrentamento aos desafios do que as pessoas que não foram identificadas ou diagnosticadas ou avaliadas com nenhum tipo de deficiência. Então prestem bastante atenção nisso. Não estigmatizem, não rotulem as pessoas por um simples diagnóstico. Prestem bastante atenção. E às vezes é importante até você nem propagar muito isso, né? Nem divulgar, nem difundir muito isso,
Porque o diagnóstico clínico, psicológico, ele é feito com base em alguns critérios que de forma nenhuma retratam todos, conseguem abarcar toda a complexidade do que é viver. E eu tenho certeza de que assim você vai viver melhor, você pai, você mãe e também, consequentemente, o seu filho, o seu familiar. Ok? Essa é a minha constatação. No decorrer dos próximos vídeos eu vou esmiuçar, eu vou detalhar mais essas habilidades que eu observei, tá? Grosseiramente eu falei da percepção visual, da capacidade de reagir aos desafios, que foram coisas bem observáveis, mas que eu vou esmiuçar melhor isso para você entender que ser simplesmente deficiente está longe de ser uma pessoa incapaz. Muito obrigada a todos.